Olha, tem uma história que quase todo mundo conhece, mas que talvez a maioria entenda de um jeito, digamos, incompleto, principalmente quando o assunto é dinheiro. Hoje a gente vai mergulhar na parábola dos talentos e naquela lição financeira que para muita gente passou batido. Pensa com sinceridade. Quando o assunto é finanças, bate um certo desconforto? Uma culpa? Para muita gente a resposta é um sonoro sim. É como se fosse um ponto sensível, sabe? Uma ansiedade silenciosa que fica ali, misturando fé e dinheiro de um jeito que acaba nos travando. É que rola uma espécie de guerra silenciosa dentro de muitas pessoas de fé. De um lado, a cultura moderna grita: tenha mais, conquiste mais. Do outro, uma vozinha interna questiona: será que desejar segurança financeira é errado? É falta de fé? E o resultado dessa batalha interna? Paralisia. Ok, então de onde vem essa ansiedade toda? Antes da gente voltar para a sabedoria da parábola, a gente precisa entender o campo de batalha de hoje. O que no nosso dia a dia alimenta esse conflito? E aqui estão os três grandes inimigos modernos. Primeiro, a cultura da comparação, né? Aquela rolada no feed já faz a gente se sentir por baixo. Depois, a cultura do imediatismo, que nos joga em dois extremos. Ou a gente busca uma solução mágica para ontem, ou simplesmente desiste de tudo. E para fechar, a cultura do pânico. Notícias de crise o tempo todo, sussurrando para a gente não fazer nada, para se esconder. Basicamente, tudo isso nos empurra a fazer uma coisa: enterrar nossos talentos. E é exatamente aí que a gente volta para a nossa história. A parábola dos talentos, lá em Mateus 25, parece um diagnóstico perfeito para essa paralisia moderna que a gente sente. A premissa é bem simples e conhecida. Um homem muito rico, antes de viajar, entrega seus bens aos servos. Para o primeiro, 5 talentos, que era uma fortuna absurda. Para o segundo, 2 talentos. E para o terceiro, 1 talento, que, vamos combinar, ainda era dinheiro suficiente para mudar a vida de uma pessoa. E agora, olha só o contraste gritante na resposta deles. Os 2 primeiros partiram para ação, foram diligentes, trabalharam os recursos e multiplicaram o que receberam. Mas o terceiro paralisou. Ele simplesmente cavou um buraco e escondeu o dinheiro. E aí, a gente chega no clímax da história, o acerto de contas. E é na justificativa, na desculpa do terceiro servo, que a gente encontra a chave para entender a parábola inteira. A raiz do problema está ali. Essa é a frase mais importante de toda a história. Repara que ele não diz "eu fui preguiçoso" ou "eu não sabia o que fazer". Não. A defesa dele inteira se baseia em uma única emoção: o medo. Ele teve medo de tentar e falhar. Medo do seu senhor. Medo de perder o pouco que tinha. Então, o ponto crucial é este. A falha dele não foi ter feito um mau investimento. O erro, o verdadeiro pecado aqui, foi a ausência total de ação. Foi deixar que o medo levasse à paralisia completa, a ponto de não fazer nada com o potencial que recebeu. E essa é a grande lição que muitos de nós ignoramos. A história não é um chamado para virar um gênio de Wall Street. É um chamado para ser fiel e diligente, superando o medo que nos impede de agir. O oposto da boa administração nesse contexto não é a perda, é a inércia. Certo, mas como essa história de 2000 anos atrás se manifesta na nossa vida financeira hoje? De que formas a gente anda enterrando os nossos talentos no século XXI? Vamos olhar para exemplos bem práticos. Aquela dívida que a gente tem medo até de somar para ver o total, isso é cavar um buraco. Aquele dinheiro todo parado na conta, perdendo valor para a inflação, por medo de investir, é outro buraco. E não ter um orçamento, isso não é viver pela fé, é negligência. É deixar os recursos vazarem sem propósito algum. E tem um quarto talento, que muita gente enterra: a generosidade. O medo nos faz acumular, reter. Já a fé nos lembra que o propósito de multiplicar não é só para ter mais para si, é para poder distribuir, para apoiar, para sermos a resposta à necessidade de alguém. Então, como é que a gente sai desse ciclo de medo e paralisia? A resposta não está na busca incessante por riqueza, mas numa palavra bem mais profunda e poderosa. O caminho para a paz financeira começa com a simples decisão de agir. Começa com a coragem de listar as dívidas, de rascunhar um plano, por menor que seja, de aprender sobre a opção mais simples de investimento. Começa com um movimento, por menor que pareça.
E isso aqui ilustra perfeitamente o ponto final. O mestre não elogia o servo dizendo o servo bom e rico, ou servo bom e bem-sucedido. Ele diz servo bom e fiel. O elogio foi pela fidelidade. A medida do sucesso, nesse caso, não é o saldo na conta, mas a fidelidade com aquilo que nos foi confiado. E a análise de hoje nos deixa com essa pergunta. A questão não é resolver tudo de uma vez, é sobre dar um único passo para sair da paralisia. Qual é a primeira ação, por menor que seja, que pode ser tomada esta semana para desenterrar um talento e escolher a fidelidade ao invés do medo?